Sejam bem-vindos! Estou dando uma volta aqui na minha nave. Uhul! Pessoal, vim aí trocar uma ideia com vocês sobre os nossos trabalhos, sobre alguns vídeos que eu publiquei, tá? Sobre várias coisas aí importantes no mundo, sempre falando sobre desmistificando espiritualidade, né? Quebrando dogmatismos, quebrando paradigmas antigos, velhos. Peraí que eu vou frear minha nave aqui para conseguir falar com vocês direitinho. Ai, ai. Pessoal, é isso aí. O que eu vou falar sempre é essa pegada. Aí seja bem-vindo, Denise. O pessoal que não me conhece, eu trabalho com apometria há muitos anos. Bastante na parte até de desobsessão, né? Só que o foco não é esse, né? Não é só retirar obsessores. Nosso trabalho aqui, o propósito, sempre é trazer consciência para que a gente não torne a cair nos mesmos buracos, né? Que a gente não torne a tropeçar nas mesmas pedras. Então, todo o meu trabalho, ele envolve sempre olhando o ser como uma tríade, corpo físico, eu trabalho o corpo físico, aí eu entro com as ferramentas de medicina ortomolecular, que é algo também que eu já pratico há muitos anos e busco muito esse conhecimento, já busquei demais, agora já estou mais focado na questão espiritual e energética, mas eu uso também muito, pratico e vivencio ortomolecular, homeopatia, medicina, a terapia de florais personalizados, da forma como eu faço também, que é uma forma bem única, né? E aí isso tratando o corpo físico, já emocional, já com os florais, e aí pro espiritual já entramos com as outras, com as terapias sistêmicas, que temos a terapia constelacional apométrica, temos a apometria em si e tantas outras. Bom, não estou aqui para vender terapia, eu estou aqui para trazer conhecimento, tá? E essa questão de escolher o terapeuta, eu sempre digo, sinta o chamado e vá no que você sentir, tá? O que eu compartilhei ontem um vídeo no YouTube, tá? Que eu gravei ontem mesmo, falando sobre o sistema apométrico que a gente trabalha, tá? O quanto difere de apometria. Então, hoje em dia tem muitas pessoas fazendo apometria, fazendo cursos, mas isso não capacita essas pessoas a serem apômetras, tá? E muito pelo contrário, é perigosíssimo. É necessário sim uma egrégora, é necessário uma conexão com a sua hierarquia espiritual. Então, a apometria não é coisa para iniciante, tá? Apometria é coisa para quem já tem uma caminhada espiritual, já tem uma conexão, conhece seu guardião, conhece sua guardiã, né? Então as pessoas às vezes vêm me falar de comunicação com seres estelares, com não sei o que, ficam numa viagem, não conhece nem seu guardião ou sua guardiã. Aí não dá nem para conversar. Então, se atentem muito isso. Conecto com XYZ, Arcturiano, não sei o quê. Cara, esses seres já são libertos de ego, eles não estão nem aí para a raça que eles são, eles não estão aí por essa diferenciação. O ser humano que fica dando essa ênfase, né? E essa ênfase é totalmente nociva porque acaba tendo muita desinformação, acaba tendo muitos, como chama-se no mundo espiritualista aí da Quimbanda, da Umbanda, fala os marmoteiros, né? Aí começa a aparecer muitos marmoteiros, pessoas que fazem, mas não fazem, né? E às vezes a gente acaba caindo, uma pessoa desinformada acaba caindo nas mãos desse pessoal, assim, marmoteiro que se chama, né? Que acaba se conectando com seres que às vezes não são, que não vão trazer a transformação que tu precisa, que vão sugar a tua energia, e aí às vezes pode trazer mais problema do que solução. Bom, então lembrando sempre que a espiritualidade que eu falo não é religiosidade,
Eu combato muito a religiosidade, por quê? Porque ela aprisiona, porque ela tá, vamos dizer, já contaminada pelo sistema da matriz de controle, tá? Tem coisas que nem dá para falar em rede social, tem coisas que nem dá para falar em Instagram, que começa a pausar o vídeo, mas eu sei mais ou menos o que já dá para falar e eu vou falando, vocês vão entendendo nas entrelinhas, tá? Então essa questão, tudo que eu falo e faço é pra gente usar no nosso dia a dia, é para libertar nossa mente, é pra gente entender que espiritualidade não é virar um Buda, não é virar um monge. Espiritualidade está nas pequenas coisas, tá? Espiritualidade está tu olhar o outro como vamos dizer, teu irmão, tá? Tu arrancar uma planta ou matar um bicho, um inseto, mas, cara, não é dessa forma, assim, tipo, como o ser humano normalmente faz, depredando, né? Cara, tu olhar aquilo ali como um ser vivo, aquilo ali tem uma significância de estar ali, se tem como tu afastar e não matar, afasta, tá? O vegetal, tu pegar aquilo ali honrando aquela, né? aquele ser vivo, né? Não dizendo que, não fazendo analogia a certo e errado nenhuma, a comer isso ou não comer aquilo nenhuma, tá? Eu acho que a gente precisa ter liberdade, mas a gente precisa honrar tudo e ver tudo como sagrado, tá? Desde uma formiga até uma alface, até um bovino, um ovino, tá? Um cão, um gato, o mendigo tá na rua, o cara rico, tudo é a mesma coisa, cara. Tudo faz parte de nós, tá? Então, quando a gente começa a expandir a consciência, a gente começa a enxergar esse mundo. Bom, o principal assunto que mais rola aí, quem está buscando um pouco de... toda hora, a palavra que mais fala, que nem pode falar muitas vezes aqui no Insta, que começa a cair, é autoconhecimento. Conhecer a si mesmo, tá? Bom, isso virou uma moda e tudo começa aqui no sistema que a gente vive, nessa matriz de controle, onde a dualidade é muito forte, onde a mente e os hologramas colocados no nosso sistema são muito arraigados na dualidade, né? O que é dualidade? É certo e errado, né? Ou seja, não existe um meio termo, tá? Se eu digo para ti que isso aqui essa pedra é redonda e tu acha que é quadrada, só por eu pensar de diferente de ti, eu estou explicando o que é dualidade. Por eu dizer que é redonda e tu dizer que é quadrada, a pessoa muito dual, muito presa nas dualidades, então tem todo o sistema, ele acaba reafirmando isso dentro de nós. Isso é a parte instintiva, que é o nosso ego, né? O nosso ser egóico, tá? Que provém do eu, né? O ego seria o eu, só que o eu inferior, o eu que olha o outro como o outro, tipo, cada um de nós tem o seu ego, a sua personalidade, o personagem que a gente veio viver aqui, ok. Mas, se eu acho que isso aqui é redondo e tu acha que é quadrado, ou vice-versa, não quer dizer que eu esteja dizendo que tu não pode achar que é quadrado. Tu pode achar, mas eu acho que é redondo e tudo bem. Então, eu não preciso te ver como um opositor, como uma concorrência, E o ser humano foi muito treinado a ver assim. Isso é a dualidade muito instalada no planeta inteiro, é assim, né? E está em transformação, por isso que eu estou trazendo isso aí. Para quem não sabe, a gente está passando por um período transicional. Bom, de transição. Resumindo, de transição. Planetária, né? Isso é um movimento planetário, né? Para quem já deve ter ouvido aí, Era de Aquário e tudo mais. É um movimento astrológico, é um movimento são vários fatores que influenciam toda essa mudança vibratória no planeta Terra, tá? Muitos fenômenos ainda vão aparecer, né? Mas a gente está nesse período, e esse período, o que é? É a nova era. É a nova era.
É a mudança de paradigmas, é a mudança de energia do ser humano. Então, o DNA das crianças tem que ser mudado, o DNA já mais sutilizado, com menos dualidade, com mais leveza, né? Espíritos mais puros, né? Então, aqueles seres de baixa vibração que já tiveram muitas chances de reencarnar em planetas como a Terra, para depurar suas negatividades, assim como nós, não estou dizendo eles são, nós também passamos por isso, tá? Então muitos desses não querem saber dessa oportunidade, não estão nem aí, não querem evoluir, querem dominar e ponto. E eu não estou dizendo que eles estão errados, é a escolha deles, tá? Só que aqui nesse ambiente eles já não vão ser mais, vamos dizer, suportados. Essa é a palavra. Então, quando a gente entra num processo de ir em direção ao uno, né, ao todo, se conectar com a fonte não fica julgando. Ah, tu tá errado, tu tá certo. Cara, ela deixa cada um que faça isso, faz a tua, te vira, tu evolui da forma como tu quiser. Mas tu sabe que toda ação tem uma reação. Então essa reação vai vir mais cedo ou mais tarde. O planeta Terra, como era expiação e provas, né, que se chama na linguagem mais espírita, que acho que o pessoal entende mais, ele suportou muitos espíritos desse tipo, desse nível vibratório, muito grotesco, muito ainda na dualidade, muito, tá? Muito naquela filosofia de para eu ganhar tu tem que perder. Então, só que chegou o momento de transformação. E a gente é o momento de a gente quebrar esses paradigmas velhos e permitindo que o mundo não é assim a ponta de faca, para eu ganhar tu não precisa perder. E assim as coisas vão mudando. Eu vejo na prática, porque parece uma selva, etc, 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 etc. Eu sempre digo que as mudanças acontecem no nosso universo interior primeiro. Então a gente começa mudando algumas coisas, a gente analisando o que a gente... Por isso que é importante tal do conhecer a si mesmo, olhar para dentro. Porque a gente vai saber o que a gente está pensando na maior parte do dia, o que está rolando de sentimento, o que eu estou pensando, né? E aí, aí eu vou ver o que rola realmente, qual a frequência que eu estou alinhado. E aí, como é que eu ajo, quais são minhas atitudes, minhas reações, né, perante a vida, perante as outras pessoas. Mudando a minha casa interior, né, eu começo a mudar pequenas coisas, mudando na minha família, começo a observar mais as coisas, começo a considerar mais as coisas como sagrado, tá, como eu falei antes, tá, outras formas de vida, o outro na rua, e várias coisas, e o próprio pessoal da nossa família. Como? E aí como na prática a gente consegue às vezes tolerar, aceitar essas pessoas às vezes que são inoportunas, pessoas às vezes difíceis, pessoas às vezes excluídas da sociedade, nosso sistema familiar mesmo já foi treinado para excluir certo tipo de pessoas, etc. Como fazer isso na prática? Cara, a prática é assim, essa internalização, olhar para si e começar a aceitar a si mesmo. Então, só aceitando a si mesmo, a gente vai conseguir aceitar o outro como ele é. E eu disse, lá no início, aceitar o outro, concordar ou não concordar com a opinião do outro, aceitar o outro como ele é, não quer dizer que tu concorde com o outro. Não quer dizer que tu diga assim, não, beleza, tu tá fazendo tudo certo. Isso é... Não. Tu não pode ir contra a tua própria verdade. O outro pode ter uma opinião diferente, mas tu deixa ele ir e fazer o que ele quiser com aquela opinião dele. Ele vai colher as consequências. Nós não somos os juízes, entenderam? Então, uma coisa que eu sempre debato aqui nas nossas grupos de estudo, palestras, etc., é a questão do triângulo dramático, né? Que aí já entra as terapias sistêmicas, que eu trabalho bastante também, que é o triângulo dramático. Nós, no nosso nível evolutivo, na nossa questão do nosso ego mesmo, do nosso eu pequeno, né? Porque a palavra ego já está cheia de holograma e as pessoas acabam rejeitando quando se fala muito essa palavra.
Então algumas palavras eu vou mudando para ter uma melhor aceitação, porque tem muitas programações dentro de cada um de nós que impedem a nossa evolução, tá? Então, assim, esse monte de programação em relação ao nosso eu pequeno, em relação à evolução, traz uma estagnação. Aí a gente não consegue fazer esse processo todo que eu estava falando. Aí eu até me perdi no assunto. Eu fui explicar um negócio e me perdi no assunto. Mas bom, seguindo na questão da internalização, só assim pra gente entender, é isso. Aí vem a parte das terapias sistêmicas, né? Que a gente começa aceitando a si mesmo, aí eu começo a conseguir aceitar o outro como ele é. Se eu não me aceito, eu não vou aceitar o outro. Aí quando eu começo a me aceitar, consigo amar a mim mesmo. Quando eu consigo me amar, eu vou conseguir amar o outro. Isso sempre é de dentro para fora, de dentro para fora. E isso é um processo, né? São processos que são coisas que a gente tem que limpar para permitir que a gente consiga aflorar toda essa sabedoria, toda essa energia que há dentro da gente. Então a gente tem que sempre lembrando que a gente é cheio de sombra, mas também a gente é cheio de luz. Então a gente tem essas duas polaridades dentro da gente, tá? E a gente não pode negar partes nossas. Bom, e o processo, como eu estava dizendo, que a gente trabalha muito nas terapias sistêmicas, é isso. Reconhecendo nossas partes e acolhendo, reconhecendo. E aí vem a parte muito da nossa crença interior, tá? Aí vem muita parte, teve seus traumas, teve um monte de coisa, teve, né, um monte de trauma, um monte de feridas emocionais, tá? E às vezes essas feridas emocionais a gente já vem trazendo de outras vidas, né? Feridas espirituais, né? Que aí já é mais profundo ainda. E a gente acaba só repetindo, atraindo mais situações iguais àquela e só repetindo. E aquela criança se torna cheia de recalques, cheia de medos, cheia de culpa. E aí, o que essa criança faz? A gente acaba trazendo isso para o nosso aqui e agora. Então, essa criança que eu vivi lá na infância, ela não ficou lá na infância. Enquanto ela tiver ferida lá na infância, e eu não tratei aquelas feridas, ela está aqui. Peraí que eu vou abrir pra minha gata que tá um dia sumida. Vamos, tenebrosa. Tá louca de fome. Bom, então como eu vinha dizendo, então sempre eu olho o ser como corpo físico, mente e emoções e espírito. Ou consciência, tá? Então a gente precisa tratar tudo isso junto. A gente precisa olhar para tudo isso. Agora falando da parte espiritual, que eu uso muito a ferramenta de apometria, eu fiz um vídeo no YouTube ontem, aí vem todo que eu já me desvio do assunto, né? Como não tem roteiro, como as pessoas não perguntam, eu vou falando uma coisa, já vou explicando outra e já vou me desviando do assunto, mas tudo faz parte. Eu fiz um vídeo falando sobre a diferença de uma apometria clássica, que surgiu lá no ano 1960. Surgiu não, ela foi trazida novamente, ela foi canalizada por um médico psiquiatra que usou muito a ferramenta no Hospital Psiquiátrico em Porto Alegre e ela funcionou muito bem. Ok, e é uma ferramenta fantástica, que é a tal da apometria, só que ela foi adaptada, ela foi para aquele momento lá. Então já teve muita evolução do conhecimento espiritual depois disso. Então tem muito mais coisa depois de 1960, né? Então a gente vem evoluindo agora nos últimos 5, 10 anos, então é absurdo a quantidade de informação que vem dando e vem trazendo, vem mandando energia porque existem muitos processos que são, vamos dizer, de desequilíbrio, de doenças inclusive, né? Inclusive já no físico manifestado, mas que são processos muito antigos, né? Processos de existências de muitos anos atrás, tá?
Então são necessários fazer essas curas. Então não é qualquer tipo de egrégora, não é qualquer tipo de energia que consegue acessar, tá, esses campos vibratórios, porque às vezes esses campos vibratórios ou essas realidades paralelas, que é uma outra forma de chamar, que seria uma correlação com vidas passadas, mais ou menos a mesma coisa, tá? Essas realidades às vezes estão aprisionadas em campos vibratórios bem densos, pesados, tá? Em regiões umbralinas, então sob tutelas de negativos bem pesados mesmo. Então não é assim acessar, né? Vou lá, vou resgatar. Chego lá, eu bonitinho, vim aqui resgatar um escravo teu. Chego lá nas trevas, bato na porta lá do reino das trevas e digo, vim aqui resgatar um escravo teu. Não é assim que funciona, né? Porque eu sou apômetra, eu fiz um curso lá com fulano de tal, pela internet. Não adianta nada. Eles te dão um bico na bunda e tem te ferra. Então, não é assim. Tem que ter egrégora, tem que ter força espiritual, né? Tem que ter firmeza, casa, tudo mais, tá? Então tem que ter ferramenta. E claro, e aí que eu estava dizendo, vem evoluindo muito esse meio da apometria, os conhecimentos disponíveis, não dizendo que as metodologias antigas, tem pessoas que trabalham até hoje com aquela metodologia bem antigona, tal, no mesmo sistema, que leva 2 horas, acho que 1 hora um atendimento, enquanto isso acho que a gente já atendeu 10 aqui. Bom, mas são sistemas que vamos dizer, estão um pouco ultrapassados, mas aquelas pessoas que às vezes estão atendendo, elas também não quiseram se atualizar, e aí elas ficaram atendendo daquele jeito, e ok, e elas vão servir para um grupo de pessoas que buscarem elas, para alguma coisa elas vão servir, tá? Então eu não digo que é errado, não digo que é ruim, tá? Mas eu só digo que as coisas evoluíram muito. E como aqui quem manda nos trabalhos é sim a espiritualidade, eles que nos dão um norteamento, eles que nos dão um direcionamento. A gente está todo o tempo se atualizando, estudando novas ferramentas, acrescentando ferramentas. Não é, como eu digo, tem alguns segmentos aí que eu digo, lá é tu estudar o livro da primeira série 7 anos. Então para mim não me adianta, a gente está sempre subindo degrau. Não é estudar sempre a alfabetização em primeira série. Aqui a gente está sempre indo buscar um novo recurso, porque eu acredito que a evolução é isso aí, tá? Mas cada um faz suas escolhas. A gente aqui faz assim, e não é melhor que os outros, nem pior. A gente só abarca um certo tipo de energia e o outro abarca outros tipos de energia. Cada um com seus problemas. Então isso é ser um ser não dual, né? Isso é não cair na armadilha da dualidade, porque aí normalmente o que faz o ego? Ele quer ir contra esses que fazem diferente, ele quer ir contra, ele quer rebaixar aquele outro. E isso aí é o nosso ego, o nosso eu pequeno reagindo, né? Instintivamente, querendo anular o outro por ser diferente, tá? Então aí vem todo o histórico de racismo, intolerância religiosa e etc, que fazem a história da Terra, porque a história da Terra, em 5, 6 mil anos de história, a gente tem só, acho que é 30 anos, se não me engano, e não é corrido, né? Sem guerra. Eu fiz uma conta uma vez para uma palestra que eu apresentei, dava 0,4% do tempo que a gente tem de história sem guerra. O resto é tudo no pau, tudo na guerra. Sempre tem uma guerra rolando, não importa onde. Então o planeta Terra como diz o professor L. Couto, isso aqui é o Serengeti, né? Selvagem. Então, para vocês verem o nível de... E para a gente sair dessa selvageria, cara, a gente precisa ver o mundo com outros olhos. A gente precisa se conectar com o nosso espírito, né? Com o nosso eu superior, com nossa hierarquia espiritual, cara. Isso aí é as coisas mais importantes. Porque à medida que tu começa a te conectar com a parte espiritual, cara, eles vão te ajudar no físico. Mas tu tem que te conectar, tu tem que te entregar, tu tem que fazer...
Tu tem que buscar essa conexão, exercitar a tua fé, tá? Mas não quer dizer que precisa de uma religião, você não precisa de religião. Se tu te sente bem numa religião, tudo bem também, né? Mas não é necessário, tá? O importante é que o Espírito, Deus não está na religião, Deus está em ti, tá? Mas às vezes a religião ajuda, às vezes ajuda. Muitas pessoas são ajudadas, né, nas religiões. Mas cada um tem que buscar o seu lugar. E não existe uma receita de bolo para todo mundo. Cada um acha o seu espaço, cada um acha o seu lugar, cada um acha a energia que se conecta, que sustenta ele ali, né? Porra, isso aqui me aquece o coração. Eu vou seguir estudando mais sobre isso, vou ler mais sobre aquilo, tá? Então quem quiser saber dicas de livro, tem muita literatura boa, tem muita coisa, tem no YouTube, tem coisa pra caramba. Tem muita coisa boa aí que dá pra aprender, dá pra fazer. Mas uma coisa assim, ó, o caminho é pra dentro, tá? Quem quiser começar a praticar a internalização, a meditação, eu tenho bastante prática em meditação, tenho muitos anos de prática, muitos anos de aprender com os erros. Meus mestres sempre foram, meus gurus sempre foram de outro plano. Eu não tenho iniciação, eu já tenho até algumas iniciações, Shiva Kriya Yoga, eu tenho algumas iniciações no físico, mas a maioria das minhas iniciações são espirituais. E aí o cara passa trabalho sozinho, às vezes. Mas não tinha outra forma, foi a forma que a minha hierarquia queria que eu passasse. Mas assim, ó, a meditação é a melhor ferramenta. Então tu tira 10 minutos para ti. Então a meditação, e claro, eles mistificaram muito, eles dizem que tu tem que ficar não sei quanto tempo em silêncio, fazendo uma... Não é nada disso, é só simplesmente tu ficar tu e tu mesmo. E observando teu pensamento, fica ali, tira 10 minutos por dia, quem não está acostumado faz 5, faz 2, tá? Começa com 2. Porque a pessoa que é ansiosa é difícil. Então ela tem que dar uma quebrada, uma gastada na energia inicial dela. Então por isso que às vezes é bom fazer uma caminhada longa, que ali já está te preparando para a meditação. E aí depois de uma caminhada longa tu para, vou relaxar agora, mas não é relaxar total, não é relaxar para dormir. É um relaxamento com atenção, ou seja, tu atento ao que se passa na tua mente. E isso é meditar, tá? Então, à medida que tu começa a observar, tirar para observar o que passa na tua mente, cada vez mais tu vai te conectando com quem tu realmente é. E aí essa confusão que o mundo nos deixa, ela começa a ficar mais atento, começa a não entrar tanto em problema, tu começa a ficar mais tranquilo. E isso traz um efeito gigante, tá? Que a gente fica mais assertivo nas nossas escolhas, a gente começa a ter mais conexão com a nossa hierarquia espiritual, com nossos mentores, guias, guardiões, tá? E isso já muda muito a nossa vida, tá? E aí a gente começa a ter mais controle. Beleza, pessoal? Mas acredito que era isso que eu tinha para comunicar hoje. E aí olhem quem quer saber um pouco mais sobre apometria e coisa, dê uma olhada no YouTube lá, tô sempre largando algum material novo. E qualquer coisa deixem nos comentários perguntas de assuntos que vocês têm interesse em saber mais, porque tem muita coisa aqui que a gente pratica que às vezes a gente acaba não falando. Mas não fala porque não vem, as pessoas também não perguntam, e aí fica por isso mesmo. Mas tem muita coisa que a gente faz aqui que daria livros, né? Tá? Mas vamos lá. Um abração a todos, fique com Deus e até amanhã. Para aí, mais um recado. Lembrando, a mandala para abundância. Quarta-feira eu vou ativar o segundo dia de ativação, tá? Essa mandala é uma mandala magística, com vários elementos. Quem tiver interesse me chama aí para entrar no grupo lá onde eu boto todas as atualizações sobre as mandalas. E essa vez é da abundância. Abundância em todos os sentidos da vida.
Então é uma mandala poderosa, tá? O primeiro dia já foi uma paulada e eu tenho certeza que as pessoas que já vêm recebendo um monte de cura através das mandalas, essa daí vai dar mais um up. E agora o assunto é a abundância em todos os sentidos da vida. Gratidão e até mais.